Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? A paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina e o título de hoje é a experiência da unidade na igreja primitiva, lição número 5. Nós queremos mandar um abraço para os irmãos, dois irmãos que deu seu testemunho, que é o Daniel Timóteo, de Presidente Prudente. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. E também a irmã Silvia, lá da Barra do Turvo. Eles têm contado que esses vídeos têm que fazer a diferença na vida deles. Que Deus abençoe eles, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém? Amém. Vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Glorioso Pai que estás nos céus, louvamos o seu nome por sua bondade, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer em nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor bendito, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu aqui de estarmos para estudarmos um pouco mais de Tuas palavras por meio da lição da Escola Sabatina. Amém, Senhor. Senhor, de um modo especial também, pedimos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar, Senhor, e fortalecer o irmão Daniel, a irmã Silvia também, que nós mencionamos seus nomes aqui, e também todos esses que nos assistem e que também, Pai, querem ser fortalecidos mais e mais na Tua Palavra, na verdade em Cristo Jesus. Amém. Senhor, que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, nos ensine a Tua Palavra e nos fortaleça na Tua verdade. É o que rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Então, irmão, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, você possa compartilhar esse vídeo, possa clicar no sininho para você receber notificações de novos vídeos. E você faz como nossos irmãos aí, o Daniel, a irmã Silvia e outros irmãos que têm compartilhado essa mensagem com outros irmãos nos grupos de WhatsApp, nossos irmãos adventistas, nos seus Facebook, e dê seu testemunho. Manda um WhatsApp para nós contando o que essa lição tem feito diferença na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Amém. E o verso aqui para nós dar o início está em Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Olha, irmãos, comentem aí para nós esse texto maravilhoso. O texto aqui de Atos 2, verso 42, fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Aqui é um negócio muito bonito, esse texto aqui é muito lindo. Aqui eles estavam em comunhão. Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, que era aquela doutrina centralizada em Cristo Jesus. É por isso que eles estavam aqui unidos, em comunhão, centralizados em Cristo. Cristo é o legislador da doutrina. Cristo deixou todo o ensinamento para eles, e eles se centralizaram em Cristo. É por isso que eles estavam unidos. E aqui no partir do pão, aqui eles entraram num espírito de amor que na época estava um pouco embaraçado. O sistema judaico na época estava assim fermentado de hipocrisia e fingimento. E agora eles, com esse novo aspecto, novo estilo de vida, atraem a atenção de todos. E por isso que eles estavam nessa situação. E nas orações também. E quem quiser acompanhar o texto com maior expansão do pensamento, aprofundar melhor. Exatamente, nesse livro aqui, até uma das irmãs que assistiu pediu para a gente citar o livro, a página e tal, né? Testemunhos para a Igreja, volume 8. No volume 8, aqui na página 15, na página 19, na 21 e na 26. Você pode acompanhar bem essa paginação aqui. O capítulo fala sobre... Aqui no caso a comissão. Aqui é o capítulo 2. Exatamente, aqui dá para a gente... eu vou ler só um pouquinho, ser rápido e dinâmico aqui, para a gente avançar. Em obediência à palavra de seu mestre, os discípulos se reuniram em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Aí passaram 10 dias, dias de profundo exame de coração. Olha, profundo exame de coração. Lá eles se reuniram, se você acompanhar a paginação toda aqui que eu citei, lá vocês vão ver que eles confessaram a falta de um para com o outro. Que anteriormente eles estavam, eu vou sentar à direita do rei e o outro à esquerda, quem vai ser o mais importante, o maior. Quando eles se reuniram, depois da ressurreição, quando eles se reuniram, acabou toda essa diferença. Aí sim, eles tiraram essa diferença, entrou em comunhão, em oração, em súplica, aí sim.
Aí houve essa mudança, né? Houve êxito, né? Exatamente, houve essa mudança toda, total. Mudança maravilhosa. Interessante, eu tenho um texto aqui também que é bem pequeno, Testemunho para a Igreja, volume 8, também, na página 19 e 20. Na página, no mesmo capítulo que o Evilano citou, é um texto que está no comentário da Escola Sabatina da lição. Quem compra a lição, junto com o comentário de Ellen White, vem esse texto aqui, ó, domingo. A igreja viu o converso e se afluiu em todas as direções. Olha como crescia. Pessoas apostatadas, de novo, se converteram. Pecadores se uniram aos cristãos em busca da pérola de grande preço, que é Cristo. Cada cristão via em seu irmão a divina semelhança do amor e benevolência. Um só interesse prevalecia, um só. Qual que era? Um só objeto de imitação, absorvia todos os demais. Qual é a imitação? Cristo, né? A única ambição dos crentes, a única ambição que eles tinham era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo seu engrandecimento do seu reino. Então a única coisa que eles tinham, Ricardo, era o engrandecimento do reino, trabalhar para Jesus e ser semelhante do caráter de Cristo. Isso é interessante, né, Alexandre? Você mencionou esse relato aí, e que palavra poderosa, porque a única preocupação desses homens e mulheres era que Cristo fosse honrado, era que o nome de Jesus fosse exaltado, que as pessoas ao ver suas vidas não ia falar assim, olha, esse crente é um mentiroso, essa crente é uma mentirosa. Lógico. Como muitas vezes a gente vê hoje. Sim. Na verdade, tem muitas pessoas hoje que dizem, não, eu sou da igreja, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. E tem até um hino, né, uma música do Ministério Jovem, fala assim, eu sou de Jesus, já fiz a minha escolha. Bom, a escolha é demonstrada pelos atos, na verdade, porque da boca para fora qualquer um pode falar qualquer coisa. Sim. Até eu te amo, eu confio em você, e daí por diante, Jesus é maravilhoso, daí a pessoa pode falar qualquer coisa. Mas Jesus citou, expor-me-ão com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de eu sou na igreja, só porque eu estou na igreja, eu estou junto com a igreja, eu estou fazendo as coisas, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Não é esse o caminho. Ser de Jesus, ser de Cristo, é andar como Ele andou, né? E a gente sabe que na história da igreja e até os últimos dias da igreja, nós sabemos disso, é uma realidade e é uma triste realidade, irmãos, mas não podemos deixar de falar. Apesar que nós estamos falando da questão da unidade da igreja, que é muito importante, que tem que ter mesmo, que nós temos que perseguir isso, mas nós sabemos, irmãos, que nem todos vão se unir. Nós sabemos que tem gente que vai causar dissensão, que vai se levantar contra Deus e vai fazer toda uma bagunça na causa de Deus, e para tentar travar a obra, sabe? Então isso sempre aconteceu, isso vai acontecer enquanto o Senhor Jesus não voltar. Vai ter esses conflitos, vai ter essas confusões, né? Então o próprio Testemunho para a Igreja, volume 6, se vocês me permitem, eu vou ler aqui na página 400, fala algo a respeito disso. Na página 400, irmãos, o capítulo fala assim, a nossa atitude, né, fala a respeito de autoridades civis. Mas olha que fala interessante para a nossa reflexão a respeito da igreja. Ó. À medida que as aflições se adensam ao nosso redor, serão vistas em nossas fileiras tanto separação como unidade. Veja, então quanto mais chega ao fim das coisas, quanto mais a gente fica atento, né, às profecias, e viu, irmãos, Adventista sétimo dia, irmãos, tem que se aprofundar nas profecias. Daniel e Apocalipse, irmãos. Daniel e Apocalipse, nós temos que nos aprofundar nisso. Nós não podemos ficar andar superficialmente. E aqui fala que à medida que as coisas estão ficando mais difíceis, vai haver em nossas fileiras tanto separação como unidade. Ainda continua. Alguns que agora estão dispostos a pegar nas armas da peleja, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificaram sobre a rocha, sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, irão sob pretexto ou outro retirar-se de nosso meio. Então, eu quis compartilhar com vocês isso, que apesar da unidade, Vilani e Alexandre, apesar da unidade, nós sabemos que no decorrer da história, até o fim, nós vamos ver mais esse tipo de coisa. Pessoas que alegam
brigar pela unidade. Não, nós queremos nos unir, queremos todo mundo junto, que nem o hino do Inário, vamos para o céu de mãos em mãos unidas. Mas a gente está vendo que chega na hora do aperto, eles viram as costas. Mas não perseveram na doutrina. Não perseveram na doutrina. Se a gente analisar bem direitinho a história dos apóstolos, lá na frente, todos eles, a maioria deles morreram, de morte terrível. Sim. Todos João que morreu. morte natural, de velhice, né? Só o apóstolo João, o discípulo amado. Mas se a gente vê os outros, todos eles renderam a vida a Deus por uma coisa muito importante, que é a senha da unidade, por amor a Cristo. Se todos caminham para o centro em amor a Cristo, obviamente como é que vai ficar as pessoas que estão em volta? Se corre todo mundo para o centro. Se centralizam no centro. Jesus, ele é o centro de tudo tudo no universo. Verdade. Do primeiro versículo da Bíblia até o último, Jesus é o centro. Todos os versículos da Bíblia aponta para ele. Então, Jesus, ele é a essência. Se nós pedimos a Deus poder suficiente para vencer a fortaleza do pecado, o diabo, todas essas influências terríveis que nos afastam de Cristo, todos nós caminhar para o centro, centralizar nossa vida em Cristo, a unidade vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência. Mas se nós não se centralizar em Cristo, quando a gente fala centralizar em Cristo, obviamente é o interesse dele. E o interesse dele está na palavra. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Como Jesus, nós contempla Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, toda a beleza do universo pela fé. A nossa garantia está onde? Aqui. A nossa garantia está aqui. A única garantia nossa, espiritual nossa, é aqui, na Bíblia. É essa a nossa garantia, que vai promover a unidade. É você depositar fé no que Jesus ensinou através de sua palavra, que vai promover a unidade. Verdade. Falando domingo agora, vamos ler, cara, na Bíblia aí, Atos capítulo 1, verso 12 até o 14. Então é Atos capítulo 1, verso 12 a 14. Irmãos, a versão da Bíblia que eu estou lendo é a versão King James, tá? A King James Fiel, de 1611. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 12 até o 14. O verso 12 começa assim: então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um sábado. E entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então o que eles fizeram aí nesses 10 dias de preparação para receber o Pentecostes? O que eles fizeram? O que eles estavam fazendo? Nós já comentamos algumas coisas aqui atrás, no outro texto. Eles se reuniram. E essa reunião deles foi de súplica. Eles estavam suplicando, eles estavam em oração e confessando seus pecados a Deus e suas faltas uns para com os outros. Então eles estavam fazendo o quê? Retirando as barreiras. Retirando as barreiras do coração. A chavinha do coração, estava abrindo a portinha do coração para que pudesse quem fazer morada? Jesus, o Espírito Santo, né? Em Atos dos Apóstolos, página 36, logo no início, está até na lição aqui, isso é uma lição a minha. Enquanto os discípulos esperavam o cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Exatamente, isso mesmo. Por quê? Qual era a incredulidade deles? Eles não criam 100% que Jesus era poderoso, eles viram muitas maravilhas como o povo no deserto, mas não cria 100% que Deus era 100%, Jesus era 100% de poder. Assim, essa incredulidade permeia entre nós adventistas hoje. Nós cremos em Jesus, nós queremos todo mundo Jesus, prega Jesus, fala de Jesus, mas nós estamos crendo 100% que Deus é poderoso para dar qualquer vitória a todo pecado, qualquer pecado. Será que nós cremos? Então nós temos que confessar essa incredulidade.
que Deus é poderoso. Ó Deus, eu me arrependo, eu pensei que o Senhor não era tão poderoso assim. Que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa. Sim. É verdade. Quem quiser acompanhar também essa expansão desse pensamento, está no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1054, Testemunhos para a Igreja, volume 1, Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 158, e Testemunhos para Ministros, na página 65 a 66. E Atos dos Apóstolos, página 35, eu creio que eu marquei aqui, deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui, é coisa rápida. Na página 35, na página 35 desse livro aqui, tem uma indicação aqui importantíssima. Ó, aqui fala no capítulo Pentecoste. Então, aqui vocês vão ver toda essa questão do que eles estavam fazendo no acerto deles. Eles estavam se acertando lá para que pudesse o Espírito Santo fazer morada. É tudo uma coisa assim. Esse cronograma divino de Deus é uma coisa espetacular. Eles ficam 10 dias se confessando um com o outro. Porque se ele não se acerta, como é que ia encaixar o cumprimento do dia de Pentecostes? Porque o reino de Deus não é dividido, né? O reino de Deus então é tudo organizado. organizado. E o Espírito Santo não vem se não tiver pecado confessado. Se tiver pecado escondido, não adianta. Aí é bem claro esses 10 dias. Então é isso. Então, lá nos textos aqui ainda do comentário, deixa eu até citar aqui, tem um texto aqui que fala na questão dos livros aqui, ó. Evangelismo 698, Fundamento da Educação Cristã 537 e Refletindo a Cristo, a meditação. No caso, essa meditação aqui, deixa eu ver aqui. Essa meditação aqui, deixa eu ver aqui, irmãos. Você deixou do outro lado. Só um minuto aqui, só um minutinho, que eu acho que eu deixei aqui do outro lado. Aqui, achei. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Essa aqui, ó. Nessa meditação aqui, na página 121 a 123. Pode dar lá que você vai ver. Que o Espírito de Deus só foi possível fazer morada neles e fazer todo aquele trabalho porque eles confessaram o seu pecado. Então, ao confessar o pecado, eles ficaram o quê? Livres, porque eles foram perdoados. Eles foram perdoados, foram humildes o suficiente. Então, o Espírito de Deus foi possível fazer morada neles. Aí, a lição para nós hoje, o livro vai falar lá. Só os que se humilham perante Deus, aceitando a sua vontade, a sua palavra, é que o Espírito Santo vai ser concedido o Espírito Santo. Pessoa que não confessa, que não abandona o seu pecado, que não se arrepende, não tem como o Espírito não tem como. Vaso sujo, né? Não tem como o Espírito de Deus habitar. O texto aqui, o Testemunho para a Igreja, está na lição também, no comentário da lição. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 158, ó. Vai falar para nós hoje aqui, Adventista. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Então tem que orar mais poderosamente do que eles. Sem o Espírito e o poder de Deus, será inútil trabalharmos pela verdade presente. Então não adianta pegar a verdade presente sem o Espírito Santo, não vai. Exatamente, Ó, aí vai explicar. Pelo contemplar Cristo, por exercer fé nele, por experimentar em nós mesmos sua graça salvadora, que somos qualificados a apresentá-lo ao mundo. Então a gente tem que viver, aí nós somos qualificados para apresentar ao mundo. Se aprendemos dele, Jesus será nosso tema. Seu amor ardendo sobre o altar do nosso coração alcançará o coração das pessoas. A verdade será apresentada não como teoria fria e sem vida, mas em demonstração do Espírito. Irmão, sem o Espírito Santo vai ser demonstração fria. Sem viver a mensagem, querer passar para outras pessoas sem viver, as pessoas não vão querer. Isso não tem unidade, não adianta não. Vai dar dinheiro, vai gastar esse dinheiro, vai fazer tudo. Vai contratar coach, vai contratar o maior pregador do mundo, palestrante para tentar unir a igreja. Não vai conseguir. Não vai adiantar nem fazer sorteio de coisas. Posso te dar a geladeira, liquidificador. Não vai significar nada. Na hora até enche, porque as pessoas são humildes, não tem dinheiro. Ou vai dar geladeira? Vai todo mundo lá. Quando ganhar a geladeira, cada um para sua casa. Tchau. Porque sem você santo é frio. Você prova que isso aí está apresentando tipo uma fraqueza, né? Uma fraqueza espiritual. Sim. Na meditação aqui, diz assim, ó. Nós não podemos servir-nos do Espírito Santo. Ele é que nos há de usar a nós.
Aqui está dizendo isso. Mediante o Espírito, Deus opera em seu povo, tanto o querer, como também o efetuar. Eis porque não recebem o dom celestial apenas aqueles que, olha o que diz aqui, que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é consigo é o Espírito Santo concedido. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz consigo todas as demais bênçãos. Qual a página e o dia? Aqui é o dia é domingo, 27 de abril, e é domingo, né? Um domingo aqui. E a página? E a paginação aqui é 123. Olha lá. Você pega da 121 até 123 da meditação Refletindo a Cristo. Então a gente tem que ficar atento, porque isso aí é muito sério. Muito sério. Interessante, irmãos, que me chamou também a atenção aqui, é que esses homens e mulheres, eles perseveraram unânimes, eles sabiam qual era o objetivo, eles não estavam ali cada um com seus próprios interesses. O interesse deles era Cristo e esse sendo honrado. Então, vejo hoje, né, nós vemos isso hoje, seria hipocrisia não falar isso. Hoje a igreja do Senhor não é unânime. Não é unânime porque, quando eu falo no contexto geral, porque muitos colocam as suas vontades, sabe, o seu achismo acima da palavra de Deus. Porque se todos nós colocarmos todos os nossos pensamentos sobre a rocha, né, que é Cristo, sobre a lei de Deus que julga todos os pensamentos e todas as ações, haveria unanimidade. Eu não inventaria desculpas para o meu pecado achando, não, isso não tem nada a ver, eu gosto assim, eu sempre fiz assim, na minha época era assim, na época da minha avó sempre fizemos isso. Tradições. E tem desculpas em cima de desculpas. E Jesus mesmo deixou bem claro, né, que quando falou para os fariseus, olha, vocês estão inventando coisas, vocês inventam normas em cima de coisas, muitas tradições aí, e vocês não entram, né, e não deixam os outros entrar. Então, só que esses homens aqui, esses discípulos, homens e mulheres aqui, eles estavam unânimes. Isso, irmãos, é muito importante. Mas, é claro, a unanimidade vem se eu for humilde de coração, como você está falando, se eu for humilde, reconhecer meus pecados, clamar a Deus ajuda, a misericórdia e o poder para vencer. Senão não vai haver unanimidade nunca, porque o meu egoísmo, o meu eu, vai querer a supremacia. Aqui, olha esse texto aqui que é interessante. Você acompanha aqui o Testemunho para Ministro na página 170 e 507. E qual é o capítulo? Fala sobre o quê? O capítulo aqui é as necessidades humanas e a provisão divina. Especialmente devem os homens orar para que o Senhor escolha seus instrumentos e batize seus missionários com o Espírito Santo. Durante 10 dias oraram os discípulos antes de vir a bênção pentecostal. Foi necessário todo este tempo para levá-los à compreensão do que significava oferecer oração eficaz, aproximando-se cada vez mais de Deus, confessando seus pecados, humilhando o coração diante de Deus e pela fé contemplando a Jesus e se transformando a sua imagem. Ao vir a bênção, encheu todo lugar e assim eles puderam ser dotados de poder e dons. Na página, aqui, se você continuar nessa página, escolhendo homens para o ministério. Aqui na mesma página, 170. E na 507, aqui vai falar sobre os princípios vitais nas relações e vai falar também, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não vamos discernir, nem a receberemos. Tá vendo? Então tem gente que vai receber, o do lado pode ser que não receba. Então, pode continuar a leitura da paginação que você vai expandir mais a questão aí. Com esse texto, irmão, e tem vários textos que nós vamos decorrer das lições toda, a igreja nunca vai estar unida 100%. Quando eu falo igreja, é o prédio. Todos os irmãos, todas as cabecinhas. Quem vai estar unido é a igreja espiritual e visível, que são o trigo.
os irmãos, um aqui, outro no Japão, 10 aqui, 10 ali, vão estar unidos e vão receber o Espírito Santo. Até porque a gente vai lá no Atos dos Apóstolos, na época dos Apóstolos, não foi todo mundo que recebeu o Espírito Santo e ficou unido. Teve um grupo lá que foi contra eles. Perseguiram e até mandaram matar. Nós vimos nas missões anteriores sobre Paulo, que os próprios irmãos que impulsionaram os romanos a perseguir Paulo e decapitá-lo. Então, irmão, vai surgir duas classes. O Espírito Santo desce, duas classes se dividem. Aqueles que são contra e aqueles que são a favor. Então, mas a questão é a seguinte, como o diabo é muito esperto, quando fala da união, é óbvio, é claro, Jesus falou assim, aí vem o diabo e nada ele tem em mim. Então não tem como a luz se unir com as trevas. Um servo do diabo não tem como se unir ao servo de Deus. E o servo de Deus não tem como. Agora a unidade aí, tem muitos servos de Deus que ainda estão assim, como os apóstolos lá. Estão ainda assim um pouco distante um do outro. Mesmo caminhando com essa verdade, ainda estão, e Deus quer juntar, menos sábios. Exatamente, quer juntar esse povo. Sim. E pela profecia bíblica, esse povo vai ser junto. Agora, a igreja em si tem duas classes. Uma classe que serve a Deus, noutros assuntos que nós vamos tratar aqui adiante, vai surgir esse assunto, e nós vamos tratar desse assunto. Então, um grupo está na profecia, está na Bíblia, não profecia. Um grupo vai seguir a Deus e o outro grupo vai seguir o diabo. Não tem para correr. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Vamos lá, segunda-feira agora, que é de Babel ao Pentecoste. Nós não vamos ler, mas está baseado no capítulo 2 de Atos, versos 5 a 13. Qual o significado desse evento maravilhoso, irmãos? Que aconteceu em Atos 2 aí? Interessante, Alexandre, é que tanto o Pentecostes, né, como o episódio da Torre de Babel, está mencionada a questão de línguas, né? E você vê que interessante que Deus, num dado momento, Deus usou línguas para separar, certo? Lá na Torre de Babel, para separar. E agora, né, nesse relato aqui, Deus usou línguas para juntar, para unir as pessoas. Porque assim, sabe, você vê, nossa, que coisa, né? Porque ali as pessoas tá com pensamentos maus, e Deus falou, não, vou ter que dar um jeito nisso daqui. Lógico. Aí Deus separou. E na situação dos apóstolos ali, aquelas pessoas estavam distantes, estavam separadas. E ali o que aconteceu? Deus usou das línguas, né? Para que trouxesse o quê? Para que trouxesse ele, que unisse aqueles homens a palavra, a Cristo. Vocês podem ver que não demoraram muito e eles começaram a questionar alguma coisa a Pedro, e Pedro aproveitou e pregou a mensagem. E esses homens desesperaram, seu coração ardendo. Eles falam, tá bom, irmãos, nós entendemos, mas o que nós vamos fazer agora? Nós estamos perdidos. O que nós faremos? Aí Pedro, não, se arrependa do seu pecado, né? E aceite o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e receba o dom do Espírito Santo. E aí diz que foi mais de 3.000, né, só naquela primeira vez. Então, isso chama muita atenção, né? Assim, o autor, assim, eu achei muito interessante que o autor foi bem assim. Eu achei o comentário, o título bem interessante, de Babel, né, ao Pentecostes. Você pensa a princípio, nossa, quem está querendo dizer com isso? Mas aí você vê que está falando a respeito, né, do poder de Deus, né, agindo. Um para separar, porque eles estavam com obras malignas. Deus usou seu poder para separar, e Deus usou seu poder para unir, para a honra e glória do seu santo nome. Eu achei muito interessante isso. E foi para evangelização ali, não é para se gloriar, porque hoje, no meio das igrejas, principalmente pentecostal, se usa esse dom de língua erradamente, mas para se gloriar. Irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí fala aquelas línguas estranhas que não tem nada a ver biblicamente, mas é para se exaltar. Verdade. E aqui não foi para se exaltar, foi para pregar o evangelho. Já estava humilde. E para pregar o evangelho, ninguém se exaltava. Você, Pedro, foi batizado com o Espírito Santo, João fui. Tá vendo? Mas, tudo bem. Mas o verdadeiro significado do dia de Pentecoste, é interessante isso aí, né? Interessante. Porque a festa, Pentecoste, né, em si, a festa em si, é um símbolo. Sim. Mas símbolo do quê? Vamos lá então. Depois de Pentecoste, antes, quando eles estavam todos caminhando para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E o Pentecoste era 50 dias depois. Né? Porque a palavra em Pentecoste também é 50, né? 50 dias depois, né? Então, mas só que essa festa aqui, símbolo aqui, a gente vê o dia de Pentecoste se cumprir lá com os apóstolos,
Mas ali o evento não foi só aqui na terra. Teve um evento no céu. Sim. Quem quiser acompanhar aqui esse cumprimento aqui, aí vocês vão ler a página desse aqui, ó, o Desejado de Todas as Nações, a página 585 e na página 619 e 621. Então, o que acontece? Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos ler alguns textos da Bíblia aqui, para voltar lá atrás. Isaías 26, verso 19. O Alexandre vai entrar com esse texto. 26, 19. E Ricardo, Levítico 23. Verso 10, depois pula para o verso 16 e o verso 17. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa questão do Pentecoste. 26, Isaías 26, verso 19. Vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz a seus mortos. Olha, aí a pessoa dizer, o que esse texto está falando aqui? Você vai ler. Grava esse texto aí na sua cabeça aí. Agora o Ricardo vai ler Levítico 23, verso 10. Verso 10. O verso 10 diz assim: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes, quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e colherdes a sua ceifa, então trareis um molho das primícias da vossa ceifa aos sacerdotes. O molho das primícias. Certo. Eles não podiam de forma nenhuma deixar de fazer isso. Eles não podiam. Primeiro eles ofereciam esse molho, ia lá na roça, na plantação, eles ofereciam o molho, eles não podiam meter a foice no roçado e colher essas coisas. Primeiro eles tinham que oferecer. Certo. Esse molho movido, chama molho movido, o sacerdote lá, né? Então, é o molho movido. Aí esse molho movido, ele é um símbolo. Lá o Alexandre leu lá em Isaías, os mortos lhe darão o orvalho e tal. Aí está falando de Cristo e um determinado tipo de pessoas na época dele, da ressurreição. Isso é uma profecia. E aqui, essa questão aqui do Levítico 23, verso 10, agora leu o versículo 16 e 17. O 16 diz assim: Até o dia seguinte, né, ao 7º sábado, 50 dias contareis, e oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Vós trareis das vossas habitações 2 pães, né, 2 pães de movimento, e eles serão as suas 2 dízimas de farinha fina, e eles serão assados com fermento, e eles serão as primícias do Senhor. As primícias. Vamos lá então. Cristo ressurgiu aqui nesse livro aqui, 585. Qual é o capítulo? É o capítulo O Senhor ressuscitou. Certo. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido. Olha aí. E sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que no mesmo devia ser apresentado perante quem? Aqui, ó, Senhor. Perante o Senhor. Então, o que foi que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, ele foi ao céu como primícia, e nessa mesma página aqui, vai dizer aqui que estava diante do Pai, foi lá diante do Pai, foi receber os dons para a sua igreja, enquanto os discípulos estavam tristes. Lembra? Lembra que eles passaram a ficar com medo dos judeus, ficaram ali, então eles ficaram tristes. Ali a paginação aqui, esse capítulo vai falar sobre isso aqui. Eles ficaram tristes, enquanto Jesus estava recebendo os dons para dar a eles aqui. Cristo voltou. Quando Cristo voltou, aquela multidão toda, ele passou aqui muitos dias aqui, até Coríntios fala que foi visto por os mortos e os que ressuscitaram, foi visto por muitas pessoas. Eles foram vistos, testemunharam, até os fariseus ficaram embaraçados porque ficaram sabendo do relato que eles tinham ressuscitado, aquela multidão de pessoas, e ele, Cristo, levou essas pessoas para o céu. Elas não mais passaram pela morte. Certo. Foi para o céu. Na página... Significando que eram os primeiros... As primícias, exatamente. E mais, essas primícias é o símbolo da grande ressurreição que vai vir na sua volta. O livro fala isso na página 619. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, rapidinho aqui. Esse aqui é muito importante, gente, para a gente ficar a par disso aqui, porque não podemos perder o embalo. Então, aqui nessa paginação aqui, eles vão falar que houve a coroação de Cristo lá no céu. Aqui até fala, quando Cristo entrou, aqui o palavreado aqui, ó, levantai, ó portas, isso é os anjos falando,
as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente respondem os sentinelas de guarda: quem é este Rei da Glória? Isso dizem elas, as sentinelas, não porque não saibam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor, o Senhor forte e poderoso. Aqui então é na coroação. Qual o capítulo você leu aí? Aqui é no capítulo Para Meu Pai e Vosso Pai. Olha. Na página 619 a 621. Então, resumidamente aqui, vamos ver isso aqui. Pentecoste era uma festa, a sombra. Aqui em Cristo é encontrada a realidade. Cristo foi e levou as pessoas que ele ressuscitou, no capítulo 27 de Mateus, versículos 52 e 53. Está lá a ressurreição e abriu as sepulturas e esse pessoal foi para o céu. Então, Cristo apresenta lá o sacrifício, ele é coroado. Na hora que termina a cerimônia de coroação, aí acontece o Pentecoste aqui na terra. Vocês entendem como isso aqui é muito importante? Porque lá o evangelho, lá nas festas, lá, era o evangelho compactado, era o símbolo. E aqui o símbolo encontrou a realidade. Festa na terra e festa no céu. Então tudo tem um significado, né? Não era só uma festa, Deus fazia uma festa por fazer. Não, era o evangelho. Um significado. Era a sombra do que iria acontecer. Isso é judaico. Exatamente. Mas só, infelizmente, os líderes, os mestres de Israel, eles deram mais valor ao símbolo do que o seu significado. Sim. Aí Satanás enredou eles e acabou com eles. Se aproveitou a situação. Se aproveitou dessa situação. Então vamos continuando então, é terça-feira, unidade de comunhão. Ricardo, pode ler Atos aí? Atos capítulo 2, verso 42 até o 47. Vamos ler esses textos? Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Verso 42. Só um minutinho, antes, eu esqueci de dar os outros livros, irmãos, que vocês quiserem ler, me perdoe. Atos, na página 87. Na página 87. E também Testemunho para Ministros, na página 66. Aí vocês vão ver todo esse assunto expandido. Mas o desejado, aqui é que esclarece mais essa questão da coroação de Cristo. Na página... capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Verso 42 fala assim: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e sobrevinha temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então receberam o Espírito Santo, que nós lemos agora, Pentecoste. E aí qual foi a atividade deles, irmãos? Eles receberam o Espírito Santo, como é que eles ficaram? Como foi a atividade, Ricardo? E você vê, Alexandre, que eles tinham tudo em comum, né? Eles perseveraram unânimes ali, unidos em oração. Eles, até no partir do pão, né? É claro que alguns teólogos, eles ficam meio confusos em que significa esse partir do pão. Muitos pensam que somente na questão, pensam que é Santa Ceia só, outros pensam que é só a palavra. Mas não, a gente sabe que não era só isso, porque eles se tornaram um vínculo, um laço de irmandade mesmo. Você pode ver que chegar a ponto de aqueles que tinham condições, aqueles que tinham bens, posses, se desfazer das posses para ajudar o seu irmão que estava necessitado. Então ele falou: não, eu vou dividir com os irmãos para poder minorar o mal que ele está passando. E aí, então quando a gente fala assim do partir do pão que eles comiam juntos, era isso mesmo, porque não tem como as pessoas que dividiam, abria mão de suas posses. Por exemplo, vamos supor que eu tenho posses, e aí naquele momento eu vendo minhas posses para te ajudar outros, eu não vou sentar à mesa para comer com você literalmente? É lógico que eu vou, porque naquele momento já não era mais um conhecido, era irmão mesmo, porque eu estaria abrindo mão de mim mesmo, das minhas vontades, para te ajudar. Então, essas pessoas aqui,
eles mostravam, né, esse sentimento, essa bondade entre eles. E esse né? verso 43 que você leu aí, diz que havia temor neles. Havia né? temor. Temor, e as pessoas, medo. Eclesiastes 12, 13, o que é esse temor? Eclesiastes 12, 13, tudo que você tem ouvido, a suma teme a Deus e guarde seu mandamento, que é dever de todo homem. Então o temor está associado com obediência. Então o verso 43 pode pegar aqui, em cada alma havia obediência. Então todas as almas ali que se uniam a eles tinham obediência e estavam guardando os mandamentos de Deus. Então o temor não é ter medo, Não. é obedecer a Deus, tem um temor de Deus. Olha que bem. Sim, essa questão tinha essa comunhão, e a gente pode dar alguns exemplos aqui rápidos. Tem pessoas hoje na nossa comunidade, muitas pessoas que são muito ligadas, tem pessoas muito ligadas. É normal ela chegar na casa da pessoa, fica para almoçar, para jantar, bater um papo, ficar isso, e a outra ir na casa da outra, assim, porque elas têm o quê? Elas têm aquele vínculo. Sim. Que às vezes não é irmão na carne, sem nada, assim, mas eles criaram um vínculo tão grande que ali eles se sentem assim felizes por aquele vínculo. Mas no nosso caso, como cristão, aqui é outra situação. Quem cria esse vínculo é o Espírito Santo. Verdade. Mas desde que a pessoa abra o coração para aceitar. No caso dos apóstolos, como aquele sentimento de justiça, de amor, de misericórdia, de compaixão, todos eles ficaram envolvidos nesse sentimento espiritual, nessa questão espiritual, e obedecendo a palavra de Deus. Amém. Foi por isso que eles criaram esse vínculo. Criaram Eles vendiam, sabe aquele sentimento de justiça? A pessoa se constrói assim, puxa vida, Se compadecendo da outra pessoa. esse irmão vendeu tudo que ele tinha para beneficiar a comunidade, a obra de Deus. Então, o amor constrangia. Olha só, irmãos, olha só. Eu quero deixar um trecho aqui, Alexandre, que me chamou muita atenção. Testemunho para a Igreja, volume 4, e o capítulo é Verdadeira Benevolência. Está na página 65 desse livro. Fala assim, ó, e bem no final, tá, irmãos? É o último parágrafo. Fala assim, ó, a religião de Cristo não exige que renunciemos nossa identidade de caráter. Olha só, mas simplesmente que nos adaptemos até certo ponto ao sentirmos a necessidade, as maneiras dos outros. Então, falando o seguinte, eu não tenho que me enquadrar aos seus gostos. Perder não, sua não é identidade, isso. Perder minha identidade, não é isso. Não. Mas está falando que eu tenho que me adaptar, né, para me aproximar das pessoas. Ainda continua. Olha só, podem se juntar em uma unidade de fé religiosa muitas pessoas cujas opiniões, hábitos e gostos em coisas temporais não se acham em harmonia. Veja, deixando bem claro, coisas temporais. Não está falando de coisas eternas. Não é? Então, por exemplo, a Vilane gosta de azul, eu gosto de cinza. Temporal. É temporal, coisa temporal. Não tem problema. O Vilane gosta de tomate, eu gosto de jiló. Não tem problema nenhum. Isso é uma coisa banal. Essa coisa temporal, né? Linguagem temporal. Então, assim. Coisa simples. Coisa simples. Simples. Coisa simples, não tem problema nenhum. Agora o problema está na eterna. A eterna, os princípios eternos, está de divergência já. Perseverar na doutrina, igual estamos lendo aqui. E ainda continua. Olha só. Agora, se porém o amor de Cristo lhes arde no peito, elas esperam o mesmo céu como lar eterno. Se eu espero o mesmo lugar que você espera, o lar eterno para nós vivermos juntos, olha só, essas pessoas podem fruir a mais aprazível e inteligente comunhão e a mais admirável das uniões. A mais admirável das uniões. As pessoas que deixarem Cristo habitar no seu ser, a ponto de falar assim, não, nós temos um objetivo único, é estar lá, é aquele dia. Então, é a mais admirável das uniões que as pessoas têm. Isso é um trecho assim, muito bonito, sabe? Que nós sabemos, Alexandre e Vilane, nós sabemos que isso vai acontecer. E não tá demorando não, irmãos. Está muito mais próximo do que nós imaginamos. Apocalipse deixa bem claro ali, no remanescente do Senhor, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Né? Então, esse povo vai fazer isso. Esse povo vai estar com a união tão forte e tão admirável que as pessoas não vão nem conseguir compreender. Mas por quê?
E por que isso? Porque eles abrem mão de si mesmos. Isso aí, a união deles foi promovida pelo recebimento do Espírito Santo no coração. Mas tem um outro aspecto aqui importante também. Tem essa unidade, tem essa comunhão uns com os outros, mas também tem aquela força que impulsiona os cristãos aí à frente da batalha, o trabalho missionário. Sim, verdade. Então a igreja aí, você vê que Deus agregou aí muitas pessoas. No único discurso de Pedro, 3.000, 5.000 e assim por diante, né? Se não só ele, né? E os outros também, lógico, os outros, né? Então, a força motivadora. A força motivadora é o Espírito de Deus, a energia que nos dá força para trabalhar para Deus. Amém. Amém. Então, eu falei essa palavra energia, mas não é que eu estou afirmando que o Espírito Santo seja uma energia. É o poder e tal, essa questão, né? Impulsionar, né? O vigor, né? Quarta-feira agora, irmão, o Ricardo poderia ler Atos capítulo 4, Ricardo, verso 32 e 37, vamos ler. Atos capítulo 4, verso 32 a 37. Né? Atos 4, vamos lá. Atos 4, verso 32 até o verso 37. O verso 32 começa assim: e a multidão dos que criam era um só coração. Olha só, começa. E uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas e que foram vendidas, e as depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuíam-se a cada homem segundo a necessidade. E aí continua, então José, aqui uns apóstolos, pelos apóstolos haviam sido apelidado de Barnabé, que traduzido significa o filho da consolação, levita e do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí, Atos capítulo 5, verso de 1 a 11, nós conhecemos essa história, Safira e Ananias, né? Isso. Como que a gente pode comparar esses dois, Barnabé e esse casal, irmão? Aí tem uma grande assim, distância de comportamento. Barnabé, um fiel obediente, um homem generoso. A generosidade de Barnabé em contraste com a ganância de Safira e Ananias. Mas esse tema, no caso da generosidade de Barnabé e a ganância de Safira e Ananias, é uma lição para todos nós. O que acontece? Eles foram impulsionados pelo Espírito Santo. Os dois, né? Exatamente. Sim. Lá o texto aqui, eu vou até citar para vocês aqui, Refletindo a Cristo, na página 241 até 247, Atos dos Apóstolos, página 45, e tem outros textos aqui, Atos 166. Eles não foram obrigados a fazer o voto, mas só que eles viram que as pessoas estavam fazendo o voto de maneira livre, estavam sendo benquistas no meio, né? No meio lá dos apóstolos, no meio do povo, né? Naquela época. E eles queriam aquilo também para eles, né? Mas eles, logo no começo, eles foram impulsionados pelo Espírito Santo. Tinha a boa vontade. Mas depois, ele julgou, Ananias julgou, ter prejuízo, ter feito aquele voto. Ele já tinha dado a sua palavra. Ele não foi obrigado a fazer o voto. Verdade. Mas agora ele tinha que cumprir. É perigoso fazer voto, né? A Bíblia fala que não faça voto de tolo. O voto de tolo é aquele que faz o voto e não cumpre. E fez o voto, tem que cumprir. Então, a questão aqui, vai aqui, essa questão aqui dos votos sagrados que a gente faz, né? Então, só fazer uma ponte aqui, nós estamos falando de dinheiro, né? Isso é uma coisa que a gente tem que, se votar, não vote atrás. Mas e os votos batismais que a gente fala até lá na frente, fala para todo mundo ouvir? Sim! O voto. Você crê nisso? Sim! Você crê na Espírito Profecia? Sim! Você crê em saúde? Lê alguns aí, Ricardo. Olha só.
relembrar isso aí. Irmãos, eu estou aqui com a ficha, né? Voto batismal. Provavelmente todos vocês, né? Responderam sim para essa ficha, não é verdade, Vilão? Lógico. Sim. Aqueles que são maior de idade assinou. Aqueles que quando se batizaram era menor de idade, o pai ou a mãe o assinou. Mas mesmo assim, ele teve que falar o sim. Não foi seu pai nem sua mãe. Aqui tem alguns pontos que pesa muito hoje para algumas pessoas que se diz adventista hoje, que fala, né? Olha só, eu quero ler um aqui interessante. Olha só, 40. Aqui é a questão 40. Há quanto tempo abandonou o uso de bebidas alcoólicas, fumos, carnes imundas, café e etc. Veja, algumas pessoas hoje no nosso meio tomam café, e tem muitos líderes no nosso meio hoje que falam que não tem nada a ver tomar café. O livro Temperança fala que é pecado, sim. Fala que é pecado. Né? E aqui, olha só, já começou um, eu quero ler um outro. Deixa eu ver aqui. Tá. 42 aqui, olha só. Há quanto tempo deixou as diversões mundanas, como cinemas, bares, teatros, jogos de azar e etc. Seja após telecena, mega sena, tudo. E daí por diante. Aqui, quer ver? Tem interessante. Tem a 49 também, irmãos. Crê no espírito de profecia. Aí tem sim ou não. E aí, quem responde sim, né? Aí já tem a 50 do lado, a pergunta da 50 do lado. Quantos livros já leu? Veja, está perguntando para a pessoa que vai se batizar se crê no espírito de profecia e quanto ele já leu. Olha, né? Se ele já leu algum, pelo menos. Porque ela tem que ler para saber quem é. Como é que ela vai crer numa coisa que ela não... Como é que ela vai falar que... É por isso que tem, quando vai dar o estudo bíblico, tem que dar completo, todinho, para a pessoa depois, a pessoa não criar uma confusão na igreja. Mas a confusão é tão grande, Vilani, que a gente vê até assim, cômico. Você vê líderes brincando com esse voto batismal. Fala assim, ó, vocês não podem falar não, tem que falar só assim, e aquela gargalhada. É uma coisa como se fosse assim, banal. Mas você fala, brinca, não tem problema nenhum. Irmão, isso é coisa séria. Diante dos anjos, diante das pessoas, você está dizendo sim por uma coisa que você, aparentemente, eu quero viver. Eu quero viver em nome de Jesus, tudo sério. Então, cuidado, irmão. Então, nós fizemos um voto, agora vamos cumprir com o voto. E Deus disse para a gente ser obediente isso aí. Então, aqui nesse livro aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo, uma advertência contra a hipocrisia. Não é só para lá. Lá eles ficaram assombrados porque lá Deus foi lá e deu a sentença. Mas diz que a mesma sentença que teve lá terá também cá. E agora? Então, aqui, irmãos, nós não somos coagidos. Deus não coage ninguém. Nós somos livres. Mas já que nós decidimos seguir, agora nós temos que, pelo poder de Deus, cumprir. Interessante, Vilani, se você me permite, você falou corretamente. Se nós fizemos um voto, e não foi um voto assim, sabe, só entre eu e Deus, ou eu fiz um voto com um homem, eu fiz um voto com Deus, eu fiz um voto diante de várias testemunhas ali na minha frente, e fiz um voto diante de testemunhas celestiais. Todos os mundos são caídos. Olhando, vendo tudinho ali. Então, é uma coisa muito séria, porque se eu vou para trás, se eu retrocedo, eu estou me mostrando, como você falou, eu estou me mostrando um infiel, né? Um homem que não é confiável, que não é digno da confiança de Deus. E isso é muito perigoso, porque o meu comportamento também fala, a gente sabe disso, que o próprio Jesus deixou bem claro, que as nossas boas obras, Ele quer que nossas boas obras brilhem, para que as pessoas que não conhecem a Deus, ao ver, fala assim, ao ver nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, a nossa vida, irmãos, meus amigos aí, também que estão nos vendo, não é para nós. A nossa vida de fé, o nosso caminho, não é para nós. É claro que Cristo prometeu que se nós perseverarmos no caminho firme, confiando no poder dele, ele vai nos resgatar. Isso é fato, nós cremos nisso. Mas nós somos colocados como instrumentos dele para poder alcançar outros também. Exatamente. Certo? Mas o julgamento aqui, a questão é o seguinte, a questão de Safira e Ananias. Eles julgaram o que na mente deles? Que eles iam ter o quê? Prejuízo. E Deus diz aí, confia nos teus bens. É assim? Confia em mim. Deus, ele nos deu a vida, criou o planeta, é dono do ouro, da prata, de todas as coisas. Dono de todas as coisas. Então, aqui ele faz um desafio. Não vai nisto. Seja obediente, seja fiel.
você vai ver que não vai estar sobre você. Agora, o julgamento do infiel, se eu devolver, no caso do dízimo, você não vai dar, você vai devolver, que não é seu. Devolver o dízimo. E também em ofertas em gratidão a Deus. Eu vou sofrer prejuízo. Mas como é que está devolvendo dízimo? Se ele está devolvendo dízimo e oferta, é porque ele já recebeu. Sim. Já recebeu a bênção de Deus. Olha o julgamento da pessoa quando está assim, influenciado com a treva do demônio, do diabo. Uma trezinha aqui, ó. Tem um capítulo todo aqui no Testemunho para a Igreja, volume 3, página 548. Mas trezinha aqui, ó. Beneficência constante do ar e abnegada é o remédio que Deus propõe para ulcerosos pecados do egoísmo e da avareza. Exatamente. Doar continuamente faz com que a avareza morra de inanição. Então Deus deu essa doutrina para nós de doar, é para que cure o quê? Um pecado que a gente tem de avareza. Então é para curar o pecado nosso. Olha. Exatamente. E Coríntios fala que nós devemos dar não por necessidade, mas com alegria. Nem por necessidade, não é por necessidade, e sim com amor. Que Deus ele ama quem dá com alegria. Com alegria, né? Vamos lá agora, quinta-feira. Agora é assistência aos pobres. Nós não vamos ler, mas está em 2 Coríntios, capítulo 9, de 8 a 15. Quais foram os resultados dessa generosidade revelada pela igreja de Corinto aí? Qual foi? Olha, irmãos, o que eu vi aqui, né, que eu tirei como lição para mim, aqui, irmãos, é que quando esse comportamento dos irmãos aqui, agindo em prol dessas pessoas, Deus foi honrado, Deus foi glorificado, as pessoas louvaram a Deus por isso, porque eles não estavam vendo um bando de cristão da boca para fora, sabe? Como muitos não estavam vendo hipocrisia. Sabe aqueles que estão falando, não, eu sou de Jesus, e você está vendo as pessoas passando necessidade lá, e você tem como ajudar, e você não ajuda, entendeu? Como acontece muitas vezes hoje. Mas ali não, ali as pessoas estavam vendo, gente, parece que nós, né, os cristãos modernos, parece que nós esquecemos que nós estamos assim rodeados, sabe, Milani? Rodeados de testemunhas. Não estou nem falando de testemunhas celestiais, tá? E dos outros mundos. Não estou nem falando deles, né? Não estou nem falando deles. Eu estou falando daqui. Aí me fala. Aí eu vivo uma vida egoísta, hipócrita, sem um pingo de misericórdia e benevolência com ninguém, né? Ou quando eu tenho é só com alguns que eu acho que eu devo ter, e aí as pessoas vão olhar, será que as pessoas vão olhar e falar, nossa, realmente vale a pena seguir esse Jesus que eles pregam? É muito difícil, porque as pessoas aí fora, irmãos, eles podem não conhecer da palavra de Deus, talvez como nós conhecemos, mas uma coisa é bem clara, eles sabem distinguir perfeitamente as pessoas que amam das pessoas que não amam, das pessoas que falam uma coisa que não falam, e muitas vezes, eles nem precisam ler a Bíblia. Eles falam assim, nossa, mas crente age assim? Pelo estilo de vida. Pelo estilo de vida já falam, mas cristão age assim? Eles talvez nem sabem, não sabem nem o texto da Bíblia. E falam isso, tá lá escrito. É que nem aquele ditado, né, pessoal? Deus ajuda quem cedo madruga, né, que acorda cedo. Né, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Eles acham, sabe, naquele folclore deles, falam que tá na Bíblia. Mas eles olham para o comportamento, atitude generosa, bondosa da pessoa, para nossa, realmente ele é de Deus, porque eles estão vendo, eles conseguem distinguir, essas pessoas conseguem, e não estou falando só de adultos não, hein? Eu estou falando até de crianças e adolescentes, eles conseguem distinguir perfeitamente um homem e uma mulher que tem um coração bondoso e tem um coração, ele é de Deus, olha, ela é de Deus, porque olha como ela age, como ele age, eles percebem isso na bondade, sabe, num comportamento desinteressado, mas muitas vezes a gente esquece, a gente está pensando que é só falar de Jesus, que já está tudo certo. Nós temos que falar de Jesus com a vida, não falar com as palavras, qualquer um pode falar, as palavras deixa para depois, vamos mostrar primeiro, na verdade. E eu quero deixar um texto aqui, irmãos, está aqui nesse livro, Ministério do Amor. Esse livro aqui, irmãos, é uma versão um pouco mais recente, né? Que é o livro mesmo, mais antigo, é o Beneficência Social. Né? E aí eles... ficou muito bonito assim. A casa publicadora ficou bem bonito e tal. Muito bonito. Né? Mas é a mesma paginação, tá? É o mesmo conteúdo, só mudou mesmo a capa, né? Só mudou a capa.
né? Mudou o nome aqui, mas o conteúdo é a mesma coisa, é o beneficente social. E aqui eu quero deixar com vocês o trecho que eu vou ler, está na página 179, e o capítulo, nós estamos falando aqui dos pobres, né? Os pobres na igreja. Olha só o que diz. Quando os pobres do Senhor são negligenciados e esquecidos, ou recebidos com indiferença, ou com palavras cruéis, deve o culpado ter em mente que está negligenciando a Cristo na pessoa de seus santos. É forte, hein? Nosso Salvador identifica os seus interesses com os da humanidade sofredora. Como o coração dos pais é piedoso e se sensibiliza com o sofrimento de um dos membros do seu pequeno rebanho, assim o coração do nosso Redentor simpatiza com os mais pobres e mais humildes de seus filhos terrestres. Ele os colocou entre nós a fim de despertar em nosso coração, olha só, aquele amor que ele sente pelos sofredores oprimidos. E os seus juízos cairão sobre qualquer que os injustice, menospreze ou abuse deles. Olha só, então Deus permitiu que os pobres existam, que os pobres se apresentem diante da igreja, como membros também, os membros mais pobres, para que aqueles que têm mais condições demonstrem em sua vida a generosidade e o amor de Deus. Para tirar aquele pecado que eu não ia. E aliviar o sofrimento do quando você alivia o sofrimento do outro, de tabela você alivia o seu sofrimento espiritual. Sim. Porque o egoísmo, ele causa sofrimento espiritual. Então, não só nesse texto, vou abrir um parênteses aqui, Adventista sétimo dia que crê no socialismo, está contra a Bíblia e Espírito Profecia, porque o socialismo é igualitar todas as pessoas no mesmo nível de pobreza. Só que Jesus falou, vocês terão sempre os pobres. Porque se todo mundo se igualar, não tem mais pobre, todo mundo igualar em dinheiro, você vai dar o quê? Porque se vai estar todo mundo igual, então Jesus diz que sempre vai ter os pobres, para que aqueles que Deus deu mais, possa ter generosidade a doar. Então, irmão, pula fora disso aí, viu? E falar que Jesus é socialista, nunca. Jesus nunca foi socialista. E tem outro princípio do trabalho também. Sim. Não é justo o homem trabalhar, se dedicar, o homem se dedicar à sua vida. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que ela deixa Deus, não. A pessoa segue a Deus, mas também é uma pessoa dedicada na questão temporal também. A pessoa não gozar do seu trabalho. Não, ela não receber a bênção do seu trabalho. Digno ao trabalho. E até o salário de alguns livros aí, eu não esqueci o livro, mas se você procurar você acha. Ela fala que muitas pessoas, administração eficaz, o livro, pronto. Muitas pessoas às vezes caem na pobreza, não é devido a que elas nasceram assim, é porque ela não sabe mexer com administrar. Não sabe administrar. O que ela pega, ela estoura. Então ela tem que aprender também isso, administrar. O que ela pega, ela estoura de uma vez. Exatamente, não sabe administrar. Então tem que ter cuidado com isso. Então, e para acompanhar esse outro pensamento aqui, na página do Atos dos Apóstolos, a página, deixa eu ver aqui, eu marquei aqui, mas está aqui, mas esse livro aqui é condensado. Então deixa eu falar aqui. 344 no original, né? Na página 344. E aqui diz uma coisa muito interessante, muito bom. A prosperidade espiritual, lá falando daquela igreja lá de Corinto, lá. Olha lá. A prosperidade espiritual está intimamente ligada à liberalidade cristã. Os seguidores de Cristo devem regozijar-se pelo privilégio de revelar em sua vida a beneficência do seu Redentor. Está escrito assim: dando ao Senhor, eles têm a certeza de que seu tesouro está indo em sua frente para as cortes celestiais. Amém. Então aqui, irmãos, querem os homens ter seus bens seguros? Coloquem-se nas mãos que levam as marcas da crucifixão. Querem gozar seus rendimentos? Usem para abençoar os necessitados e sofredores. Querem aumentar suas posses? Acatem a injunção divina. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. E Deus aqui promete, Provérbios, você pode ler Provérbios 3, verso 9, verso 10, e também 2 Coríntios 8, verso 7, verso 11 e 12, e
2 Coríntios 9, versículo 8 a 11. Então, aqui fala, irmãos, esse julgamento de nós pensar assim, se eu tirar aqui dos recursos que eu tenho e dar para a obra de Deus, isso vai me fazer falta. Isso é um erro. É um erro. Então, aqui, e tem a questão da justiça divina também. Então, quem tem mais dinheiro, eu falo dinheiro abertamente, né? Quem tem muita grana, muito dinheiro aí, os irmãos que têm muita grana, doe mais. Doe mais, que esse é o princípio. Quem ganha mais, tem que devolver mais. É assim que acontece. E quem semeia mais, então colhe mais. É o 10%, né? É assim. E a oferta também. E o princípio da oferta também. Né? Então, esse é o princípio divino. E aqui nós não estamos com barganha, com muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora aí, não. Sim. Aí você tem a liberdade. Você é Deus. Porque o falso profeta diz assim, você dá que Deus vai dar, você dá, mas Deus já deu, Não, você está devolvendo. Você dá porque Deus já deu. Já deu. Só devolvendo. Só. Você está só devolvendo. Sim. Ricardo, lê para nós esse texto de sexta-feira aqui, do Espírito e Profecia, Atos, capítulo 70, página 70 e 71. Atos do Apóstolo diz assim na sexta-feira: assim será sempre, quando o Espírito de Deus toma posse da vida. Aqueles cujo coração transbordar do amor de Cristo seguirão o exemplo daquele que, por amor de nós, tornou-se pobre, para que por sua pobreza enriquecêssemos. Dinheiro, tempo, influência, todos os dons que receberem das mãos de Deus serão apreciados por eles apenas como meio de fazer avançar a obra do Evangelho. Assim foi na igreja primitiva, quando na igreja de hoje for visto que, pelo poder do Espírito, os membros retiraram suas afeições das coisas do mundo e se dispõem a fazer sacrifícios a fim de que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho, as verdades proclamadas terão poderosa influência sobre seus Então, ouvintes. considerações finais aí, irmãos, fecha com esse texto aí. O que fala para nós? Olha só, interessante, irmãos. Esse texto deixa bem claro, quando nós abrimos mãos de nós mesmos, estou resumindo, deixarmos de ser egoístas, né? Pensar em nós mesmos, pensar somente no meu umbigo, quando eu começar a abrir mão de mim, né? Ou seja, quando eu diminuir e que Cristo crescer, essa é a realidade, né? As pessoas, as mensagens, as verdades terão um poder extraordinário, né, no coração daquelas pessoas que vão ouvir. Enquanto eu for egoísta, enquanto eu pensar em mim, né, enquanto eu estiver no trono, não adianta, por mais que eu pregue, por mais que eu fale, em vez de no lugar de vir 1000, vem somente um sofrendo ainda. Então nós hoje como igreja, nós estamos colhendo algo que nós plantamos. Tem muitas pessoas, muitos de nós tem coração egoísta, por isso que as coisas Jesus não voltou ainda, tá? Porque a mensagem que temos é poderosíssima, é divisor de águas, é para levar a pessoa a decidir. Não é aquela mensagem, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, Jesus já te salvou. É mensagem que leva a decisão. Então, e Deus espera a decisão dos homens. Mas nós hoje, como povo, nós não temos poder. Por que não temos poder? Porque nosso coração está muito fixado aonde? Aqui, nas nossas coisas, entendeu? E não, como o Evelyn leu, não no que Deus nos entregou, no que Deus espera de nós. É esse o nosso problema no momento. Por isso que não há união, não há força, não há poder, tá? Por mais que nós falemos, não há poder. E outra, e por isso também que há muita incredulidade, viu, Alexandre, no meio do povo de Deus. Muita incredulidade. Nós acreditamos que Jesus faz várias coisas, menos tirar todo o desejo maligno do meu coração de querer pecar. Não, isso aí é só na volta dele. E daí por diante, muitas coisas que a gente ouve, né? Irmãos, essa questão da falta do poder em nós é porque nós estamos desnutridos. Jesus, em João 14, verso 6, ele fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus está falando isso aqui, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus está falando que todas as pessoas que aceitam as orientações de Deus,
eles são alimentados por ele, por Jesus, né? Ele mesmo falou assim: eu sou o pão da vida. Então, aquele pão lá do deserto, os judeus até falaram assim: mas os nossos pais comeram maná lá no deserto. Eles estavam usando até hipocrisia, porque os pais deles tinham rejeitado as instruções de Moisés e tinham chamado o pão lá dos anjos, né? Pão vil. Pão maldito. E aquele pão, nós, em outras lições vamos comentar essa questão desse pão aí, do maná, era um tipo de Cristo. Eles rejeitaram Cristo no símbolo lá no deserto, e agora eles, como os filhos, rejeitaram literalmente. Lá é a sombra, o tipo, e aqui rejeitando. Os pais rejeitaram o tipo, e aqui estavam rejeitando a realidade de Cristo, fazendo pior do que os pais deles. Então, o que é? Fome espiritual. Nós precisamos se alimentar de Cristo. Jesus falou: se você comer minha carne e beber o sangue, eu acho que estava falando no sentido figurativo. Até eles erraram para o lado literal, não tem nada a ver. Eles conheciam, eles fizeram hipocrisia. Eles conheciam essa linguagem, porque Jeremias falou: eu quando vi a palavra de Deus, eu logo comi. Eles sabiam essa linguagem. Então, nós temos que se alimentar de Cristo. E quando nós abrimos o coração para receber o Espírito, a verdade de Deus no coração, isso é se alimentar de Cristo. E deixar tirar nossas afeições das coisas do mundo, aí nós recebemos o Espírito Santo, aí sim. Isso é se alimentar de Cristo, né? Sim. E a garantia, o pão que Deus nos dá hoje, sua palavra. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então Deus abençoe vocês, irmão. Deus abençoe nós. Que você possa compartilhar esse vídeo com nossos irmãos. Que você possa comentar. E que você possa orar por nós em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar orando aqui. Se você tiver condição de se ajoelhar, você possa ajoelhar conosco também. Em nome de Jesus. Santo Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela essa lição maravilhosa que o Senhor nos deu da Tua Palavra. Que pelo poder do Espírito Santo possamos copiar Cristo e receber o Espírito Santo e ser testemunha ao mundo todo. Deus, amém, Senhor. Perdoa nossos pecados, Deus, que faz divisão entre nós e o Senhor, para que possamos estar unidos com o Senhor e estar unidos com os irmãos. Abençoe a Tua igreja, que nós possamos crescer em número e espiritualidade para a Tua glória. E pregar o Evangelho em todo mundo, esse Evangelho da verdade presente, as 3 mensagens angélicas. Dá-nos o Teu poder, tire nossa hipocrisia e ajuda-nos a vivermos para que as pessoas possam ver Cristo em nós. E pedimos não que haja meta em nós, sim Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.